Com o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, eu começo um projeto novo aqui dentro do canal. Muita gente me pede para que eu faça audiobooks ou audiolivros, tanto faz. Primeiro é complicado porque eu faço muita coisa, mas também eu ainda acredito que a experiência da leitura é bem diferente da experiência da audição, apesar que eu estou estudando isso, eu estou pesquisando essas duas experiências. E eu acho que ela é mais diferente ainda para os romances, porque são textos extensos. Entretanto, eu creio que para narrativas mais curtas, poemas e contos, né, eu acho que funciona muitas vezes, porque você pode estar fazendo uma atividade que não demanda a sua atenção para realizá-la, e você pode então estar escutando um audiobook. Então isso evita de você ter que comprar um livro inteiro por causa de um poema ou um livro inteiro apenas por um conto. Então o projeto aqui do canal vão ser sempre 2 vídeos. Esse vídeo de hoje, que eu vou explicar o Corvo, então é a nossa análise, contextualização do poema, e um outro vídeo que é um audiobook que vai ser lançado junto, tá? Então eu vou fazer sempre os 2 juntos. Eu sugiro que você escute os 2, um em seguida ao outro, né? E a ordem não importa muito. Você pode primeiro escutar esse meu aqui da análise, né? Que eu vou tentar guiar o seu olhar. Ou então, primeiro, o audiolivro, para que você já esteja familiarizado com a história quando você vier para a análise. É você que decide, é você que prefere, né? Mas não deixe de me contar a sua impressão desses 2 vídeos vindo juntos. É um novo projeto, eu gostaria muito que você opinasse, né? E para isso, por favor, se inscreva no canal, comente e dê sugestões. Claro, eu vou pedir também, como eu tenho pedido nos últimos vídeos, para que você ripe. O que é ripar? Logo após o vídeo, você ou durante o vídeo, você dá o like, aparece para você ripar e depois aparece os pontos. Isso é só para canal pequeno e ajuda demais. Vamos lá. Dentro do romantismo existe uma subdivisão chamada romantismo sombrio. Eu comecei a falar um pouco sobre isso aqui no canal quando eu analisei o livro A Casa das 7 Torres, do Nathaniel Hawthorne, tá? Entretanto, eu creio que a maior expressão do romantismo sombrio seja a obra do Edgar Allan Poe, o escritor americano Edgar Allan Poe, sobre a qual, né, se trata o vídeo de hoje. Então, antes da gente falar do Corvo, né, o famoso poema, talvez o poema mais famoso da literatura americana, e do mundo todo, eu preciso que você entenda o que é romantismo sombrio. Porque eu tenho visto muito na internet algumas análises equivocadas. Eu tenho visto as pessoas confundirem confundirem romantismo sombrio com romantismo de terror, dizendo que é a mesma coisa. Não é, tá? Acham que é a mesma coisa, mas não é. O romantismo de terror é aquele que nos mete medo, que nos deixa apreensivo. Já a principal característica do romantismo sombrio é o pessimismo. Há uma falta de alegria, de esperança. O cenário do texto vai ser, na maioria das vezes, claro, né? Sempre eu digo na maioria, porque sempre tem exceção, na maioria das vezes será um cenário escuro. E o estado de espírito dos personagens também não serão dos melhores, né? Tenha um ou vários personagens.
Vai ter história de amor? Claro que sim. Afinal, ele fica sob o guarda-chuva do gênero maior, que é o romantismo. Entretanto, é um amor que não vai se realizar pelos mais diferentes motivos. Muito diferente, né, do romantismo tradicional do foram felizes para sempre e da visão otimista de que tudo dará certo no final, que você encontra com muita facilidade na maioria das histórias do romantismo. O romantismo sombrio, então, escapa a esse foram felizes para sempre. Então, tristeza, solidão, melancolia, incapacidade de reação frente à fatalidade dos fatos são algumas características que estão presentes no romantismo sombrio. Como pode haver nas histórias do romantismo sombrio a presença de falas sobre almas de outro mundo, ou fantasmas, né? Mesma coisa, ou então a presença de algo que o personagem não consegue explicar o que é, e ele imagina então que ele não consegue sair daquela tristeza porque tem um ser demoníaco aprisionando-o. Em virtude disso, as pessoas veem lá a alma de outro mundo, vê uma menção a algo demoníaco, as pessoas já acham que aquilo é um romance de terror. Então, aprenda a diferenciar, tá? O romantismo sombrio vai ser mais forte nos Estados Unidos, que vai viver justamente com o romantismo sombrio uma reação ao puritanismo da religião anglo-saxã. Era uma maneira dos escritores mostrarem para esses fanáticos religiosos que todo mundo tem um lado sombrio, ou até mesmo perverso, né? Todos nós temos um lado um pouco mau que a gente ali tem que aprender a controlar. Edgar Allan Poe vai escrever textos de romantismo sombrio apenas, e também textos de terror, e até mesmo alguns textos em que ele mescla os dois, tá? Então ele é um autor nesta linha. Ele nasceu em Boston em 1809 e não teve assim uma vida muito fácil. Seu pai era alcoólatra e abandonou a sua mãe quando o escritor tinha apenas 1 ano de idade. Aos 2, a sua mãe morre e ele é separado então do irmão e vai morar com um rico comerciante chamado John Allan. John Allan e a sua esposa, né, o casal. Entretanto, ele jamais será adotado formalmente por esse casal. Então ele vai manter o sobrenome Poe, que é o sobrenome do seu pai biológico, e acrescenta então o Allan, que é do seu pai adotivo, né? do John Allan, que pegou o Edgar para morar com eles, né? Com o casal. Só que o Edgar Allan Poe e o pai adotivo vão ter sempre, durante toda a vida, uma relação muito conflituosa. Como esse pai adotivo tinha bastante dinheiro, o Edgar estuda na Europa em ótimas instituições de ensino. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta para fazer a Universidade da Virgínia, mas ele começa a viver de uma forma completamente desregrada, bebendo muito, jogando muito, não estudando, e aí, claro, ele vai ser expulso da universidade. É nessa mesma época, em torno de 1827, com apenas 18 anos, que ele publica seu primeiro livro de poemas, chamado Tamerlane, e outros poemas, que conta a vida, então, a história, né? Conta a história de um conquistador turco. Olha que diferente, né? Um conquistador turco.
Edgar ainda tenta a vida militar, mas ele é dispensado, e isso assim foi a gota d'água, resultou no rompimento dele, das relações dele com o pai adotivo. Então ele passa a não mais ter o apoio financeiro do pai, então ele decide viver de literatura. Aliás, ele vai ser o primeiro escritor, pelo menos americano, a tentar viver apenas de literatura, e ele passará por grandes dificuldades financeiras. E por quê? Porque naquela época a maioria dos escritores tinha outra atividade remunerada e escrevia apenas em suas horas vagas. Se você pegar a história, as biografias, 99,9% dos escritores seguem esse esquema. Então, ele não vai ser apenas escritor, ele vai também ser crítico literário, ele vai fazer palestras sobre literatura, vai ser um estudioso de literatura, vai fazer leitura de poemas e contos. Ele foi um importante pensador sobre a atividade da escrita, não apenas um escritor, mas também um pensador importante. Ele tinha preferência por narrativas curtas, poemas e contos, então ele vai deixar apenas uma peça de teatro inacabada e um romance, um único romance, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym, sobre a qual eu vou, claro, falar em outro vídeo, mas ele então escreve apenas um romance. O Edgar, ele vai morar com uma tia e ele se casa com uma prima bem mais nova que ele. Na época a menina tinha apenas 13 anos e ela vai morrer jovem também, com 20 e poucos anos, de tuberculose. Então essa é mais ou menos a biografia do Edgar Allan Poe, para você começar a entender, entrarmos na obra. Então vamos ao Corvo. Há inúmeras traduções desse poema para a língua portuguesa. Há uma tradução famosa de Machado de Assis, mas eu não recomendo a tradução do Machado de Assis, porque ele não fez uma tradução direta do original em inglês, mas ele vai fazer uma tradução do francês que o Baudelaire havia feito. Então é uma tradução de uma tradução. E além disso, o Machado fez uma tradução muito autoral, fugindo bastante do original. Então nem tudo que Machado faz, gente, é genial, tá? Essa tradução não é. Eu tenho várias traduções e recentemente eu comprei esse livro porque me chamou a atenção as ilustrações em preto e branco e eu queria conhecer. O que aconteceu é que eu achei as ilustrações um pouco exageradas, justamente porque elas têm um elemento macabro que o poema não tem, mas eu fiquei bastante surpresa positivamente com a tradução, que é da Teresa Roque da Mota. Então, não gostei muito das ilustrações, mas gostei bastante da tradução, né? Ela consegue manter ali o ritmo do poema, o que é muito difícil em tradução. Bem, para você entender o corvo, você precisa saber que o corvo é como o papagaio. Ele é capaz de aprender algumas palavras ou frases curtas e reproduzi-las. A maioria das pessoas não sabem disso. Além disso, o corvo, ele é um animal muito inteligente. Por isso que em várias histórias, principalmente em desenhos, o corvo é o animal que observa e depois vai contar ao seu dono o que viu. Normalmente o seu dono é um bruxo, uma feiticeira, alguma coisa assim. Então ele funciona também como um mensageiro. Em algumas culturas, poucas, o corvo é tido como um animal positivo, que dá sorte. Mas na maioria delas, da maioria das culturas, é justamente o contrário. O pássaro é tido como um sinal de mau agouro. Na mitologia grega, o corvo era o mensageiro do deus Apolo, mas ele era também o guardião da amante do Apolo. E o corvo, ao invés de ficar ali de olho na amante, ele se distrai e esta amante trai o Apolo.
Quando o Apolo fica sabendo, ele fica muito bravo e aí, por vingança, ele transforma o corvo que era branco em negro. Então, por isso que dizem que depois é que ele se tornou negro. Então, no poema do Edgar Allan Poe, o corvo vai falar, e ele vai falar sempre a mesma coisa, nevermore, ou nunca mais. Provavelmente porque foi isso que alguém lhe ensinou. Na internet tem inclusive corvos que falam nevermore, achei muito interessante, você pode procurar. Em 1845, quando o corvo foi lançado, imagina-se que a esposa do Poe já havia sido diagnosticada com tuberculose e talvez tenha sido isso a inspiração para esse poema. Mas, gente, claro, nós nunca vamos ter essa certeza porque ele nunca falou isso. Então a gente imagina, mas não vai ter certeza. A história fala de um estudante que está sozinho em seu quarto, triste, à noite, é uma noite de dezembro, então é uma noite de inverno, numa casa em uma praia, quando ele escuta um barulho do lado de fora da casa. Ele não sabe bem de onde vem o barulho, é um barulho bem pequenininho. Então ele vai olhar a porta, não tem ninguém, e depois ele se convence então que o barulho vem da janela. E ele pensa que deve ser o vento, mas ele lá vai abrir a janela para tirar a dúvida. E quando ele abre a janela, entra um enorme corvo no seu quarto, e esse corvo ele vai pousar no busto da deusa Atena, que é a deusa do conhecimento. O estudante conversa com esse corvo, sempre querendo saber sobre a sua amada Lenore, que morreu. Saber se o corvo sabe se ela está no Éden, se o corvo está vindo do Éden e assim por diante. E claro, como o corvo só sabe falar nunca mais, vai ser sempre essa resposta que o estudante vai ter do corvo. Sabemos que é um estudante, você vai ler o poema e vai falar: como é que a Miriam sabe que é um estudante? Porque o próprio escritor vai escrever um ensaio chamado A História da Composição, e que ele vai contar então que no corvo era um estudante, mas se você só lê o poema não dá para você saber disso, tá? O estudante também diz que até o corvo logo irá embora, claro, o corvo não vai ficar morando no quarto dele, vai embora como outros o deixaram, né? Deixaram a sua vida. Claro que ele está se referindo à sua amada Lenore. Gente, o tempo todo ele está triste. Então o rapaz está se lamentando. E isso vai, o poema inteiro, ele muito triste, tentando saber da amada, até que um momento ele vê a sombra que o corvo projeta no chão. Ele imagina que a alma dele, que está tão triste, está embaixo dessa sombra, e ele pergunta por corvo se a alma dele vai se reerguer, né, algum dia, e lógico, o corvo vai responder: nunca mais. Uma palavra pouco usada, tanto na língua portuguesa como em outras línguas, mas que vai ser utilizada no poema, em inglês e também nas diversas traduções, é a palavra nepente, que você precisa saber o que significa. Nepente, na mitologia grega, era uma droga chamada droga do esquecimento, porque eles davam essa droga para as pessoas e as pessoas esqueciam sua dor ou a tristeza. Na verdade, nepente é uma planta que, misturada ao vinho, provoca euforia, a pessoa fica muito alegre. Então era essa bebida, esse preparado, era associado ao fim da tristeza ou ao esquecimento. O estudante chega a pensar que o corvo foi enviado por algum deus, né, seja do bem ou do mal, para que ele bebesse nepente e se esquecesse então da sua amada Lenore. Outra referência importante que muita gente não sabe, que você tem que saber, é que ele compara aquela noite de dezembro chuvosa à noite de Plutão. Lembrando que Plutão
Plutão, na mitologia, é o deus que governa o reino dos mortos, tá? Então, onde está a amada dele, que é a Lenore, tá? Então, é a noite de Plutão. O Edgar Allan Poe contou que ele construiu o poema de forma intencional, de forma métrica, como se fosse uma operação matemática, querendo mostrar que a escrita podia ser puramente técnica, sem emoção. Claro que os estudiosos não acreditam totalmente nisso, porque apesar da métrica, tudo, ele usa um tema até bastante comum, que é um tema que fez muito sucesso, que é o tema da morte de um dos amantes, do amor não realizado. Então ele diz que ele usa esse tema comum para agradar um grande público, mas mesmo assim, com toda a métrica, com o mesmo tema comum, etc., é um poema que consegue emoção. O que eu acredito é que o Edgar Allan Poe, ele quis dizer uma coisa que é muito sabida por todo mundo que escreve, é que a intuição, a inspiração, ela é só uma parte muito pequena do trabalho, né? O trabalho da escrita. Porque é um árduo trabalho o escrever, não está bom o reescrever e reescrever e reescrever. Então, às vezes as pessoas imaginam que basta ter uma boa inspiração que você vai escrever um grande livro, e não é assim. O poema, então, eu já falei que tem uma métrica rígida, ele tem 18 estrofes e toda estrofe tem 6 verbos, tá? 6 versos, desculpa. E vai ser exatamente igual, e ele vai terminar todas as estrofes, então, com Nevermore, tá? Ou more, de alguma maneira. A rima também seguirá sempre a mesma estrutura. Ela vai aparecer, ela vai rimar com more, né, que é o final da estrofe, e ela vai aparecer no final do segundo verso, tá? E depois ela vai aparecer no quarto e no quinto verso, no final do quarto e no quinto. E ainda no final do quarto e do quinto vai ser a mesma palavra, ele vai repetir a palavra no quarto e no quinto, claro, então uma palavra que rima com more, tá? Então, no original em inglês, ele usa floor, door, Lenore, né? Que é o nome da amada, tá? Claro que essa repetição sempre da mesma forma, sempre com a mesma rima, mesma métrica, isso vai dar uma musicalidade ao poema em inglês e que às vezes se perde, às vezes não, né? Na maioria das vezes se perde em traduções para outras línguas. É muito difícil você manter o sentido e a musicalidade. É um poema muito importante, como eu também já disse, né? Que tem que ser conhecido. Então, se você nunca leu, eu o convido a fazê-lo. É um poema pequeno. Ou então, nesse nosso novo projeto, você ouvir o audiobook que eu estou lançando junto com essa resenha. É isso. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre o novo projeto, que eu vou ficar muito feliz. Até o próximo vídeo.